Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Começando mais um programa Painel Livre. Hoje, sexta-feira, dia de papo musical. Quem veio cantar pra gente, Henry, aqui de volta ao nosso programa. E veio trazer um pouquinho do seu talento, da sua voz. Quero agradecer a você pela companhia, você que acompanha também nas nossas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, no canal 34 digital. E o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Henry, seja bem-vindo de volta, prazer em revê-los. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Prazer estar aqui de novo. Que bom. Bom, você esteve aqui em 2018, me parece que em maio de 2018, por aí. Isso. E aí, como é que está a sua vida? Continua estudando? Eu lembro que você me disse que estava fazendo BHU. O que mudou aí na sua carreira? Conta um pouquinho pra gente de lá para cá. Mudou bastante coisa. Agora eu estou estudando letras, não mais BHU, agora eu estou estudando letras. E a música mudou bastante coisa. O cenário musical de Diamantina, né, em geral mudou bastante também. Chegaram novos músicos, uma nova linhagem de músicos chegou em Diamantina, novos estilos também chegaram. Chegou uma crescente musical grande aqui, de novos estilos, de MPB novo também chegou aqui, que é muito bacana, novos artistas da MPB, e tá um cenário musical bom, até relativamente bom. Como é que você tem observado essa chegada, né, e com esse estilo tradicional, essa escola da música diamantinense, como é que está sendo essa interação? Está sendo desafiante. Ainda está tendo apoio de alguns dos veteranos da música aqui de Diamantina, né? Como Saldanha Rolim, como Chandrelli. Mas está sendo um pouco desafiante. Mas é bom ver que esses artistas novos que estão chegando, né, aos poucos, estão aparecendo, estão representando bem a gente nesse cenário musical. Está sendo uma coisa prazerosa de ver também. Como é que foi sobreviver à pandemia como artista, hein? Foi nada fácil, né? Não, foi bem desafiante. Assim, nos primórdios da pandemia, quando a gente teve de ficar em casa, naquele ambiente, né, enfrentando as telas, né, de celulares, de computadores, não podendo interagir pessoalmente com as pessoas, foi um desafio. A gente tentou adaptar com as lives, com tudo que a gente tinha de recursos a princípio. A gente tentou fazer o melhor que a gente pôde, né, para levar um pouco da nossa arte pro público e também pra gente, né, como artista, mas foi uma coisa muito desafiante. E o mercado já reabriu? Como é que está o mercado? Você já está se apresentando em Diamantina? Já, mas ainda está sendo gradual. Não tá como há 2 anos atrás, antes da pandemia, mas está uma coisa bem gradual. Você acredita que isso seja reflexo da pandemia ou é questão econômica mesmo no mercado? Eu acho que tem reflexo das duas coisas. A pandemia ainda está com muitos vestígios, tem gente ainda que não está saindo como antes, tem gente que ainda está muito aflita com os vestígios da pandemia, né? Com tudo que ela acarretou para a gente, e também com o reflexo político-econômico de agora, né? Tá uma coisa muito conflitante, a questão do poder aquisitivo das pessoas também não está dando essa liberdade para as pessoas saírem como antes, tá uma coisa muito desgastante para as pessoas também. Quando você esteve aqui, a gente te anunciava como intérprete, né? Você ainda prefere que seja chamado de intérprete, de cantor? Qual que é a diferença? Ou não tem diferença, é a mesma coisa? Eu ainda creio que há uma diferença entre as duas coisas, sabe? Por exemplo, eu também escrevo e componho músicas, mas eu ainda me considero intérprete da minha própria composição. É uma coisa bem dual. Tem gente que canta por cantar, tem gente que faz barzinho e canta a música por cantar, e tem gente que não interpreta aquilo que a música retrata, não vive aquela música no palco naquele momento. Tem essa diferença entre você cantar e viver aquilo que você está cantando. O intérprete, ele tem mais uma pegada de ator também, né?
Sim, a gente Para faz sentir a música, para poder interpretar aquilo ali como se fosse um personagem, né? Sim, o palco, aquele microfone pra gente que é intérprete, né? É uma persona. Aquele momento da gente é uma persona nossa. Não é a gente que tá ali, é a persona da música que tá falando através da gente. Como é que você se identifica, né? Como romântico, uma pegada mais política, quando você está compondo, por exemplo, o que você prefere cantar? Eu acho que todos os contextos de quem compõe, mesmo sendo uma música de viés romântica ou idealizadamente política, tem essa coisa política de ser, né? A gente é um ser humano político que escreve sobre amor, que escreve sobre as relações nossas e todas as coisas têm um ponto de vista político também. É uma coisa bem dual. Mas, pra mim, ultimamente eu sempre componho sobre coisas políticas. Tanto que o novo trabalho que eu estou lançando agora, no próximo mês, que é um CD chamado Oriaê, é uma junção da minha religião, né, do candomblé, com os pontos de vista políticos atuais. Então, junto as duas coisas. Já que a gente está falando nesse viés político, claro que a gente não vai debater aqui nada partidário, Sim. mas a gente viu durante fases da nossa história que os artistas tiveram uma participação muito atuante nas questões políticas do país, seja na ditadura, seja no pós-ditadura, quando veio aquele movimento do rock and roll nos anos 80. Como é que você vê a participação dos músicos nesse momento político tão conturbado que o Brasil está vivendo? Olha, pelo ponto de vista não só do Brasil, mas de Diamantina, eu vejo muitos artistas, cantores, artistas em gerais, que são compromissados com a política em si, aqui, pelos direitos de artista, né? Que a gente vê que é uma classe não muito valorizada, politicamente falando. A gente não tem o reconhecimento que a gente merece, ou por leis de incentivo, ou por leis que agredem a gente de uma forma cultural com a população. O pessoal pensa que a gente tem esse contato direto, mas a gente acaba não tendo. E agora a gente está tendo muitos movimentos bacanas, sabe? Pela cidade, movimentos que não são vinculados ou a prefeitura, algumas coisas desse tipo, que são movimentos aleatórios de rua, que são muito bacanas, que tem esse viés político também, dessa liberdade de expressão que a gente está tendo de uma forma muito grande em Diamantina. Eu gosto muito de fazer essa pergunta, sabe? Às vezes é repetitiva, mas eu gosto de sentir como os artistas se mobilizam. Você disse que está tendo alguns movimentos, né, extra-estatal, né, ou supra-estatal. Mas se você tivesse o poder da caneta, uma política pública necessária, qual seria a sua canetada no que diz respeito aos artistas? Canetada. Eu acho que para a cidade de Diamantina em questão, não falando do Brasil, mas de Diamantina, eu acho que um incentivo aos artistas compositores. A gente tem uma relação muito forte com o Vale do Jequitinhonha, uma relação muito forte com a composição do Vale. A gente faz parte do Vale do Jequitinhonha e a gente não tem uma forma de política pública ou de incentivo do Vale que nos faz pertencer ao Vale. Parece que Diamantina é um lugar que não tem pertencimento. Parece que a gente está numa forma de centro que nos faz distanciar do Vale. A gente não parece que é como Araçuaí ou qualquer outra cidade do Vale que tem uma questão do Jequitinhonha que é muito forte. Diamantina parece que ela tem uma identidade bem própria. Você falando aqui, ela não tem um vínculo com aquilo que está no Brasil e não tem um vínculo com aquilo que está no Vale também. Uma realidade bem diferente, né? Parece que é uma musicalidade bem própria. Por isso que eu te perguntei essa interação no início. Sim. Eu quero falar mais um pouquinho sobre isso depois, que agora eu quero te ouvir cantar. O que você vai cantar pra gente? Vai cantar uma composição minha, Ótimo. aparição do trabalho meu, se chama Odé. Ponto de ter é ponta,
Ponto motumbala axé, flecha de Odé certeira, ponta da caçodé, dono da mata serena, o que Odé, o que arô. Subi ribanceira, folha Jurema Guiné, trovoa na mata, grito seu nome, Odé. Reza do rosário, baque virado, velha coroa de axé. Trovoa na mata, grito seu nome, Odé. 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 Bravo! Intérprete Henry. Aqui junto com a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.